Olá, queridos. Hoje nós gostaríamos de continuar compartilhando sobre finanças, porque nós sabemos que isso é uma parte tão importante numa família. Isso tem um papel tão tremendo quando se fala de questão financeira, tanto para o mal quanto para o bem. Então, assim, a palavra de Deus nos dá muito ensinamento acerca de como nós devemos lidar com as finanças, né? De maneira que seja uma coisa boa e que traga bênção sobre a nossa vida. E também mostra parte que quando nós não sabemos lidar com a nossa vida financeira, deixa algumas consequências ruins para a família. Então tem o pastor Jamie Campbell, ele tem um título de uma mensagem que ele fala: até que a dívida nos separe. É interessante, né, que ele falou isso há muitos anos atrás, e só que isso é uma coisa tão atual, e hoje o maior índice de divórcio, a causa é a questão financeira. Então isso não é uma questão de adultério, não é questão de traição, simplesmente, né, o maior índice de divórcio acontece por conta de questões financeiras, para a gente ter noção de como isso afeta uma família por inteiro. Afeta esposa, afeta filhos e até gerações, né? Então, a exemplo, por exemplo, se o esposo é uma pessoa que ele tem compulsão em comprar e gastar dinheiro e não existe um planejamento familiar, então se isso uma coisa for levado a extremos, chega a um ponto que, por conta do casamento, então, dívida contraída por um cônjuge também vai afetar o outro cônjuge. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que os dois precisam ter um entendimento acerca das finanças, porque se não se quiser conversar sobre o assunto, for uma área de guerra, né? Vamos dizer assim, uma fronteira de guerra no relacionamento conjugal, a questão financeira, que se não houver conversa, na realidade, lá no final das contas, a justiça diz o seguinte, né? Se o casal são casados, então, assim, a dívida contraída por um, certamente o outro vai pagar por isso. Então, assim, quando se fala de questão financeira, então é algo que precisa ser conversado como casal, como família, porque na realidade a atitude de um afeta toda a família. A justiça fala sobre isso, né? Tem leis sobre isso. Então, ela afeta também beneficamente falando. Então, a gente não pode olhar para o lado ruim tão somente, né? A gente só precisa ter um entendimento que, se nós não tomarmos cuidado e não entender que isso é uma coisa muito importante para a nossa família, para a nossa casa, então certamente a gente terá consequências ruins. Então, deixa heranças também ruins para a família. Por exemplo, dívidas adquiridas pelo casal. E assim, se isso for feito durante muitos anos, e no falecimento de um dos dois, ou no falecimento dos dois, determinados tipos de dívida, por exemplo, dívidas com a União, né, de impostos, né, leis trabalhistas, essas coisas, elas vão passar para os filhos, não morre com a morte do casal. Então tem coisas que morrem com a morte de um dos cônjuges, né, ou do casal, mas tem coisa que vai se perpetuando de geração em geração. Então, assim, por isso é importante a gente ter um entendimento acerca da vida financeira, porque isso vai afetar diretamente a nossa família, para o bem ou para o mal. Por isso que é importante a gente ter noção das coisas que a gente faz, não pode ser uma coisa, tipo assim, deixar para lá, né? Então, tem alguns tópicos que a gente vai estar compartilhando, e um deles fala para a gente não se deixar enganar pelos costumes ou pelas crenças ou por coisas místicas que são faladas, tipo o dinheiro traz felicidade. Isso não é uma verdade. O dinheiro não traz felicidade, né? Tem gente que diz assim, até ajuda, né? Mas trazer felicidade não. Isso é uma crença popular. E outra coisa que costumo dizer assim, se eu não me endividar, nunca vou ter nada. Eu tenho ouvido isso bastante, né? Pessoas falam assim, eu vou fazer dívida, eu vou comprar, né? Porque se eu não comprar, eu nunca vou ter nada na minha vida. Então, assim, isso é outra crença, uma coisa, isso não é uma verdade. Então, a questão de ser próspero, de obter alguma coisa, não é comprando. Na realidade, as estratégias são outras muito bem diferentes. E a gente vai estar falando outros tópicos
para a gente deixar assim, bem elucidado essa questão financeira. Como o Cláudio falou, a semana passada nós tivemos uma aula, né, com o pastor Kamal e a Cleo, uma aula bem legal sobre finanças, sobre a questão financeira, que ela é muito mais do que a situação em si, do que uma compulsão. Ela tem uma raiz, ela tem uma causa e a gente deve lidar com a questão do dinheiro olhando essa situação na nossa vida, né? Então, essa questão, como o Cláudio falou, vai afetar os nossos relacionamentos. Se não houver acordo entre o casal nessa área, certamente todos vão sofrer com isso. E o Cláudio falou do primeiro tópico e nós gostaríamos que vocês pensassem, anotassem sobre isso, para no final vocês estarem conversando como família, como a gente fala, conversando e orando também a respeito disso. O segundo tópico diz assim: não estabeleça seu próprio padrão tomando por base o padrão de terceiros. O que significa isso? Em Filipenses 4:11, Paulo diz assim: não digo isso como necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Então, o contentamento é muito importante. Não se baseie no vizinho, não se baseie com alguém da tua família. Tenha o próprio padrão que você pode ter. Então, isso vai ser a melhor coisa, porque isso vai tirar a cobiça das nossas vidas. E isso vai trabalhar essa questão da gente se alegrar com aquilo que nós temos. Então, por exemplo, a nossa casa é a nossa cara, né? Então, a gente não tem que ter a casa igual a do outro. A gente tem que ter do nosso jeito, o que nós podemos ter, né? Então, isso vai trabalhar a questão da compulsão na nossa vida. Não querer ter o outro. O meu irmão trocou o carro, eu também vou trocar. Você tem isso, eu também quero ter. Não. Ter um contentamento de acordo com o padrão que nós podemos ter. Porque a insatisfação com aquilo que a gente tem é muito ruim, porque aí você fica sempre se baseando, se comparando com o outro, em vez de criar uma alegria. Às vezes tem uma dívida, não pode ter uma determinada coisa, mas vai ter porque todo mundo tem. Então isso é uma coisa assim ruim, né? Então, a palavra de Deus também diz em Provérbios 28:22, diz assim, olha: aquele que tem um olho mau corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a pobreza. Né? Quantas pessoas já ouviram isso? Nossa, que olho gordo! Ai, que é isso, né? É porque são pessoas que têm o olho mau, sempre quer o que o outro tem, sempre tem a questão de cobiça e não consegue se alegrar e ver com alegria tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Então, essa questão de estabelecer o próprio padrão e não o padrão do outro, isso traz um acordo financeiro, isso traz uma alegria, um contentamento e nos livra de muitas dívidas. Existe um grande, vamos dizer assim, uma grande discussão, né, em torno do negócio chamado cartão de crédito, né, que na realidade, né, diga-se de passagem, que é cartão de débito, né, porque te dá crédito para você gastar, quer dizer, então na realidade é cartão de débito. Antigamente, né, as pessoas falavam assim, olha, cartão de crédito você deve quebrar, né, fazer uma operação plástica, né, pegar a tesoura e cortar. Antigamente até que era assim, porque era uma coisa nova e tinha muitas pessoas que não sabiam lidar com aquilo e o cartão de crédito na realidade era um problema sério na vida de muitas pessoas. Então naquela época se aconselhava você cortar, picar o cartão de crédito e jogar fora. Só que hoje nós vivemos numa realidade que o cartão de crédito é uma ferramenta que você pode levar para onde você quiser com código. E assim, você não precisa carregar dinheiro no bolso. Então, assim, é uma ferramenta muito boa para você poder fazer as transações financeiras sem correr risco de estar perdendo dinheiro. Só que, assim, da mesma maneira que se tem algum pecado que domina a gente, isso é ruim na nossa vida. Então, assim, nós precisamos fazer o quê? Dominar o pecado. Da mesma forma, assim,
se nós não dominarmos o cartão de crédito, na realidade ele vai dominar a nossa vida. De que maneira? Vai trazer tristeza, vai trazer constrangimento, vai trazer um problema sério financeiro por não controlar o gasto que se tem crédito no cartão em questão. Quer dizer, como que nós vamos gastar um dinheiro que nós não temos? Então, esse é que é o grande problema do cartão de crédito, porque a gente gasta um dinheiro que a gente não tem e às vezes não quer nem saber quanto tem para não ficar se tolhindo nos gastos. Então, em suma, o cartão de crédito é uma ferramenta muito boa, usada nos Estados Unidos, na Europa e no Brasil está sendo cada vez mais utilizado porque é uma ferramenta muito preciosa, mas para quem sabe dominar. Então, assim, o cartão de crédito não é uma boa ideia para quem não tem domínio sobre ele, mas para quem tem, é uma ferramenta muito boa. É interessante que Cláudio sempre teve essa questão de sempre pagar as coisas à vista, né? Aqui em casa a gente tem um cartão, né, que é o meu por causa de viagem, por causa de coisa que precisa. Ele nunca trabalhou em cima disso e foi uma coisa que eu aprendi com ele. Porque realmente, ele falou assim, é muito melhor você ter do que você ficar preso com dívida. E principalmente hoje, o que nós vemos? Foi até falado na live da semana passada, a questão de quantos cristãos endividados. Porque o cartão é fácil comprar com cartão. Você passa, daqui a 30 dias Deus proverá. Não, daqui a 30 dias passa muito rápido. E aí a gente vai ter que dar conta e ter que pagar aquilo. Então é legal quando a gente não tem que ficar com esse peso, né? Então, a questão do cartão é que realmente a gente fica livre desse peso, né? Quando a gente pode e realmente pagar à vista. Mas como o Cláudio falou, se for planejado, que é o nosso quarto item, planejar. Planejamento, a gente faz planejamento de tantas as coisas. E financeiro, eu acho que é o mais importante, né? O planejamento financeiro é tudo. Eu lembro que nós casamos, moramos de aluguel durante um tempo, pelo menos uns 4 anos, e no 4º ano de casado surgiu a oportunidade de a gente comprar o lugar que nós moramos hoje. E o que a gente viu com isso? Era um alvo, nós tínhamos um plano, nós não tínhamos carro na época, não tínhamos uma vida assim que a gente podia ter outro gasto, porque o nosso planejamento era ter nossa casa própria. Nós queríamos ficar livre de aluguel, entendíamos que seria melhor para a gente. E assim que a gente pôde, nós compramos a nossa casa, né? Por quê? Porque a gente teve um acordo, um planejamento, não se tinha roupa nova, né? Hoje eu até falo com os meus filhos, o que a gente vê hoje, às vezes são muitos casais casando, querendo ter o padrão de vida que os pais, que já estão 30 anos na frente, tendo o mesmo padrão, né? E a gente vive num mundo de muita compra, muita saída, muitas viagens, é legal. Só que tudo tem um preço, né? Eu sei que a gente não é só o nosso exemplo, cada um tem exemplo muito legal aí para dar. Mas o nosso foi isso, nós tínhamos um alvo, nós planejamos em ter a nossa casa própria. Então, a tua família, você como casal, você com teus filhos, vocês podem planejar umas férias, planejar uma poupança para ter um alvo, para conquistar alguma coisa material. Isso é o quê? Planejamento. Sem esse planejamento, isso não vai acontecer. Então, faculdade para filho, tantas outras coisas que vai nos auxiliar. Se vocês, quando vão planejar, vocês não conseguem entrar num acordo e tem desavenças, tem alguma coisa, procurem ajuda. Procure algum casal que já trabalhou isso, que tem conseguido vencer isso, né? O que nós temos visto, né? E um tempo todo trabalhando com casais. Casais que às vezes nem recebem muito. Os dois não recebem muito, mas eles já conquistaram tantas coisas juntos. Porque tem acordo, porque não tem compulsão, porque não tem cobiça, mas vivem de acordo com aquilo que eles podem. Isso é o quê? Planejamento, e eles têm alcançado muitas coisas legais juntos. Então, para se ter um bom planejamento, é necessário que você tenha uma boa comunicação. E uma comunicação que seja sincera e transparente. A questão financeira é uma coisa que causa tanto problema no relacionamento conjugal que às vezes ninguém quer tocar no assunto. Vai se levando, vai se deixando os problemas de lado, mas não pode ser dessa maneira. Como todos os problemas na nossa vida, isso precisa ser resolvido. Como Liana falou, né?
Se vocês não conseguem resolver isso como casal ou como família, chame alguém, um conselheiro, alguém que vocês confiam para que possa estar trazendo assim, uma mediação, né? Estabelecendo um padrão de comportamento financeiro. Então, assim, eu gosto muito, né, de fazer uma dinâmica que eu acho que isso traz um entendimento assim, acerca do que significa realmente a questão financeira, né? Assim, o que vocês entendem quando vocês veem uma nota de R$2? Isso é uma nota de reais. Pouquinho, né? O que vocês entendem quando vocês veem uma nota de R$10? Já melhorou um pouco, não é verdade? Então, o que vocês veem quando vocês olham para uma nota de R$50? Está aumentando, né? Na realidade, muitas pessoas olham para o dinheiro como se isso aqui fosse a questão financeira. Na realidade, não é isso. Essas notas, essas cédulas, simplesmente representam o teu trabalho, o quanto você trabalhou. Então, assim, isso aqui não é questão financeira. Isso aqui, na realidade, é uma representação do seu trabalho. O que eu estou querendo dizer com isso? Para que você tenha essas representações de trabalho, é necessário que exista um trabalho em torno disso. Não importa que tipo de trabalho seja, as atividades mais diversas e variadas possíveis. Agora, quando a gente toma essas cédulas emprestado com alguém, ou com o banco, alguma financeira, na verdade, o que nós estamos fazendo? Nós estamos pegando emprestado o trabalho de uma outra pessoa que trabalhou, que conseguiu as cédulas, né, para emprestar para aquele que está pegando emprestado. Então, geralmente, quando você pega algum dinheiro emprestado, pega algum tipo de crédito, você está pegando o trabalho de alguém. E, geralmente, esse trabalho de alguma pessoa ele vem acompanhado de um negócio chamado juros ou correções. Então, assim, todas as vezes que a gente pensar em pegar algum dinheiro emprestado, eu não estou falando que isso está errado pegar dinheiro emprestado, né? Porque a vida financeira envolve empréstimos, mas empréstimos com o propósito de você fazer com que aquilo se transforme num investimento bom que vai te dar retorno, mas não simplesmente pegar emprestado para pagar dívida. Então, pegar emprestado para pagar dívida significa que tem alguma coisa desajustada. Então, assim, todas as vezes que vocês olharem para as notas, né, pensa assim, olha, isso aqui não é simplesmente o dinheiro, isso aqui é uma representação daquilo que alguém trabalhou para angariar. E com esse conceito, né, isso faz com que a gente se sinta um pouco confortável em lidar com as finanças, principalmente quando a gente pensa em pegar alguma coisa emprestada com alguém, porque a gente sabe que isso vai vir acompanhado de alguma coisa pesada que talvez não fosse importante pegar, ou talvez não seja não seja necessário pegar, né? Então, a Bíblia fala, né, em Provérbios, no capítulo 30, versos 7 a 9, né? Salomão diz o seguinte, né? Duas coisas te peço, não me negues. Antes que eu morra, afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me deis nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha furtar e profane o nome de Deus. Então, Salomão, olha o que Salomão está falando. Está dizendo que ele não quer muito para que ele não venha esquecer de Deus. Também não quer pouco também para que ele não venha roubar e envergonhar o nome do Senhor. Então, assim, a palavra de Deus é muito sábia quando faz essas colocações com relação à finança, porque dinheiro é uma coisa altamente espiritual, afeta a nossa vida de uma forma tão tremenda, né? Emocionalmente, relacionamento, os relacionamentos são quebrados, né? Tanto em família como com terceiras pessoas. Então, assim, são muitos casos de questão de falta de entendimento financeiro, que essas coisas têm trazido muitos problemas nos relacionamentos das pessoas como um todo, até inclusive no meio evangélico, né? Então eu queria deixar uma chave, né? Chave para mim é coisa que para a gente significa que abre porta, não é verdade? Então, uma coisa que abre portas na nossa vida financeira foi uma coisa que Jesus falou em Lucas 6,38.
ele disse assim: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Normalmente as pessoas, quando se referem a esse versículo, pensam em dízimo, pensam em oferta, porque isso é muito falado, né? Quando alguém vai falar sobre dízimo, sobre oferta, cita esse versículo de dar e ser-vos-á dado. Mas eu tenho uma visão, assim, um pouco mais aplicada, né? Não somente nessa área financeira, mas na área prática da nossa vida, né? Então, assim, quando você começa a se dar, então, Jesus está dizendo aqui que você recebe 4 vezes mais. Então, o que isso tem a ver com a parte financeira? Quando você começa a olhar para o dinheiro sem avareza, né? O que é avareza? Avareza é quando você fica retendo tudo, daquele medo de perder as coisas, você economiza cada centavo, achando que aquele negócio, se você gastar aquilo, se você tomar um cafezinho na rua, se você pagar um cafezinho para alguém, alguma coisa assim, isso vai te faltar lá na frente. Isso é avareza. E na realidade, quando você se dá, principalmente na questão financeira, quando você começa a entender que se você abençoar a vida de outras pessoas, porque assim, quem é o dono do ouro? Quem é o dono da prata? Quem é que supra as nossas vidas? Não é o Senhor? Então, na realidade, tudo que a gente tem em termos financeiros foi Deus que deu para a gente administrar. Quer dizer, então, nós não administramos uma coisa que é nossa, nós administramos uma coisa que é de Deus. Para que então que eu vou ter que ter esse tipo de atitude de avareza? Não posso ter isso, porque Deus é um Deus de abundância, Deus é dono de todas as coisas. Então, assim, quando você começa a dar, né? Quando você começa a abençoar, aí Jesus está dizendo que Ele vai fazer o quê? Ele vai nos dar uma boa medida, ele vai ser uma medida recalcada, ele vai tipo socando essa medida, né? E ele vai dizer que essa transbordante e a pessoa vai fazer com generosidade, quer dizer, com alegria, com prazer de dar para a gente. Quer dizer, na realidade quem faz isso é o Senhor. Todas as vezes que eu falo isso, eu lembro do meu avô. Ele pegava o milho que as pessoas traziam para moer no moinho, né? E as pessoas levavam o fubá moído em troca do milho que eles traziam para moer. Que tinha um moinho aqui, inclusive esse moinho era aqui no nosso quintal, da nossa casa, né? Então o que ele fazia? Ele pegava uma medida, enchia com aquele fubá moído, ele batia aquela lata, né, com aquele fubá, depois pegava, porque aquilo abaixava, pegava mais um tanto, botava ali em cima, sacudia. Então, assim, e ele fazia aquilo com generosidade. E, no entanto, é assim, que nunca faltou nada para ele. E eu fico impressionado com isso, porque é como se, ele não conhecia a palavra, ele fazia uma coisa que, na realidade, era uma chave do coração de Deus, né? Então, assim, é uma experiência muito maneira, né? Dá, e você vai receber uma boa medida, sacudida, né? Recalcada e transbordante, né? Claro que a gente não tem intenção de esgotar esse assunto, porque é muito vasto, né? Mas assim, leia esses versículos, medite, converse em família, né? Pensa assim, poxa, como que nós podemos fazer para melhorar a nossa vida financeira, o nosso convívio financeiro, né? Vamos chamar assim, o que nós podemos fazer para melhorar o nosso convívio financeiro? Em que nós podemos abençoar uns aos outros? A gente pode começar a se dar em casa um pelos outros, né? Que isso vai se multiplicar de uma maneira tremenda. Que Deus abençoe. Deus abençoe.